Irmãos, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura do versículo de número 15 ao versículo de número 29. Nos diz assim a palavra do Senhor: Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: Não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, a qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Naquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, te rendemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, meu Pai, pelo privilégio que temos de saber que o Senhor está conosco sempre e que em todos os sentidos o Senhor conduz a nossa vida para o nosso bem, que o Senhor nos livra de todo mal, nos ampara em todos os momentos difíceis, e mesmo que não entendamos os teus planos, meu Pai, podemos ver como o Senhor é bom. Te rogamos que o Senhor nesse instante, meu Deus, nos dê sabedoria, para que possamos, meu Pai, a partir das Escrituras Sagradas, discernirmos a tua vontade. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, quem pode impedir os planos do Senhor? Ninguém pode impedir os planos do Senhor, mas nós sabemos também que os planos do Senhor são sempre bons, são sempre para o nosso bem.
Mas como é complicado para nós, quando estamos passando por dificuldades, por problemas, descansarmos o nosso coração, sabendo que os planos do Senhor não podem ser impedidos e que os planos do Senhor são bons. Quando nós vemos os homens se levantando e buscando agir contra o Senhor e contra o seu povo, às vezes a angústia nos cega os olhos, para ver justamente como o Senhor conduz todas as coisas, e de como em cada passo Ele faz conforme a sua vontade, e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Senhor conduz a história, e o Senhor conduz cada um de nós pela sua providência. E os 2 últimos capítulos nós vimos como isso era uma realidade na vida de Davi, onde em cada passo de Davi as coisas vão se sucedendo sempre para o louvor e a glória do Senhor. Mesmo que Davi esteja debaixo do juízo de Deus, esteja recebendo um pagamento por causa do pecado que ele cometeu, o Senhor não abandona Davi. Nós vimos que Davi cai com Betseba, trama a morte do marido de Betseba para ficar com ela e encobrir o seu pecado. O Senhor, como punição, tirou um dos filhos de Davi com Betseba, o primeiro filho, e disse que a partir daquele instante a casa de Davi seria o maior inimigo do reino. Isso acontece logo em seguida, quando Aminon, apaixonado pela própria irmã, a violentou, e Davi não fez nada. Absalão planejou por alguns anos e executou o próprio irmão de forma traiçoeira, nos mesmos moldes que Davi fez com Urias. Absalão foge para a casa do avô e retorna mais tarde. Essa comunhão entre Davi e Absalão foi quebrada e não foi mais restaurada. Há uma tentativa de reconciliação, mas uma tentativa frustrada. Absalão planeja por alguns anos e executa um golpe de estado, toma de Davi o reino. Davi precisa fugir de Jerusalém durante a noite, descalço, atravessando o Monte das Oliveiras. Nós vimos então uma série de encontros de Davi nos capítulos 15 e 16. Primeiro, encontros bons. O texto nos diz que existe um homem chamado Itaí, um estrangeiro que é fiel a Davi. Depois nós temos o encontro dos sacerdotes Zadok e Abiatar, lá com Davi. Davi manda-os de volta para Jerusalém, eles seriam os espias de Davi. Davi encontra um homem chamado Uzai, que também é mandado de volta para Jerusalém, esse para confundir os conselhos de Aitofel, porque o texto nos diz, no versículo 31 do capítulo 15, que quando Davi soube que Aitofel, que era avô de Betseba, estava do lado de Absalão, ficou preocupado, porque os conselhos de Aitofel eram muito acertados, e ele ora dizendo: peço-te, Senhor, que transtorne em loucura o conselho de Aitofel. Essa oração vai se desenvolver agora no capítulo 16. Davi tem mais alguns encontros, agora encontros ruins. No versículo de número 1 em diante, Davi se encontra com Ziba. Davi é provido, sustentado, mas Ziba o engana. E Davi então começa a achar que Mefibosete era um traidor e que não estava mais com ele. A partir do versículo 5, nós temos o encontro de Davi com Simei. E nesse encontro com um benjamita da cidade de Baurim, ele é apedrejado e insultado. E Davi não reage de maneira nenhuma contra esse homem. Daí então, a partir do versículo 15, o cenário muda, volta-se a falar de Jerusalém e temos o encontro de Uzai com Absalão, e Uzai mostra-se favorável a Absalão, claro, sempre usando palavras dúbias para dizer que era fiel ao rei, quando ele estava se referindo a Davi e não necessariamente a Absalão. Vemos então a trama se desenrolando agora por meio de conselhos. Nós vimos conselhos que são bons, conselhos que são ruins, mas o Senhor conduzindo os conselhos com base na oração de Davi. Davi pediu que o Senhor transtornasse o conselho de Aitofel, e o texto nos diz que foi isso que Deus fez. O primeiro conselho de Aitofel foi um conselho cruel, e Absalão seguiu, que foi violentar as concubinas de Davi na praça pública.
e ele sobe no eirado, no mesmo eirado de onde Davi viu Betseba, e lá as moças foram violentadas, justamente para que Absalão mostrasse o seu empenho e o seu desejo em tomar o reino para si. Vemos então o segundo conselho de Aitofel: não perca tempo, persiga Davi e mate Davi antes que ele atravesse o rio. O conselho era bom. Absalão resolveu pedir um segundo conselho, o conselho de Uzai. Uzai, usando de estratégia, mostrou para ele que Davi não era nenhum menino e que era um guerreiro valente e esperto, que ele já devia ter se preparado para receber esse pequeno exército que iria assaltá-lo, e que uma vez esse pequeno exército perdendo, isso se espalharia por todo Israel, e todo mundo ficaria com medo de enfrentar Davi. O conselho dele foi: aguarde um pouquinho, e então monte um exército imenso, e aí você destrói todo mundo que está com Davi. E foi esse o conselho que Absalão acolheu. E tudo isso por causa do versículo 14. O texto diz: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O tempo inteiro, meus irmãos, a ideia é essa: é o Senhor conduzindo a história, porque para Davi a situação era impossível de ser revertida. Para Davi era impossível. Motivo: os conselhos de Aitofel, no versículo 23 do capítulo 16, nos diz que eram tomados como se fosse vontade do Senhor. Tão esperto que era esse homem. Ele era um homem muito inteligente. E se Absalão tivesse seguido o conselho de Aitofel naquele instante, Davi estaria morto. Mas o Senhor está o tempo inteiro, desde a saída de Davi de Jerusalém, provendo tudo. Em cada encontro, Deus deu alguma providência. No encontro com os sacerdotes, Deus deu a Davi 2 homens de confiança dentro de Jerusalém. No encontro com Uzai, Deus deu a Davi um homem que era um espião dentro do próprio reino. No encontro com aqueles homens gentios, Deus deu a Davi a proteção necessária. No encontro mais tarde com Simei, mesmo sendo enganado, Deus deu provisão a Davi. Mais tarde, no encontro na região de Baurim, Deus deu a Davi a segurança de que se Deus estivesse do lado dele, tudo ia dar certo. Agora nós temos de novo alguns outros personagens aparecendo. A história, se vocês prestarem atenção, não foca mais em Davi. Ela sai de Jerusalém em direção a Davi. Eles pararam de falar de Davi, falaram de Jerusalém, do que estava acontecendo lá. Agora o assunto vai para a região de Jerusalém, em direção a Davi. E enquanto o texto vai nos apresentando isso, ele vai mostrando sempre 2 contrastes, mostrando o Senhor conduzindo essa história de forma providente, e na sua providência, na forma como ele trata com um e com outro, na forma como ele trata com os inimigos do rei e na forma como ele trata os aliados do rei. E é muito interessante, o tempo inteiro Deus faz isso. Primeiramente, versículo de número 15, o texto nos dá agora a situação urgente que se encontra. Note quantidade de vezes, e à medida que nós formos lendo o texto, vocês vão ver a urgência o tempo inteiro em cada passo. Porque o que aconteceu? Porque Uzai mandou avisar os 2 sacerdotes, porque foi montada uma rede de espionagem por Davi nesse caminho. Pensa, enquanto Davi está fugindo, Davi monta uma rede de espionagem. E Uzai, que era o espião, tinha dado o conselho dizendo: olha, monte um grande exército, porque enquanto Absalão montasse o grande exército, Davi podia tomar providências e escapar. E aí Absalão perderia a oportunidade de destruir. Só que o que acontece é que quem garante que Absalão não vai mudar de ideia? Quem garante que Absalão de repente vai dizer: espera aí, por que eu vou esperar pela manhã ou depois? Deixa eu pegar logo o que tem aqui, vamos fazer a primeira investida e vamos ver o que dá. Quem garante se de repente ele não ia mudar de ideia e seguir o conselho de Aitofel? Davi precisa ser avisado. Como não tinha um WhatsApp naquela época, tiveram que mandar outra coisa. Mandar os rapazes. Uzai avisa os 2 sacerdotes, Zadok e Abiatar, versículo número 15. A ordem era a seguinte: você tinha dentro de Jerusalém Uzai dentro do palácio, e os dois sacerdotes de fora para fazer a comunicação externa. Mas a informação precisava chegar nos 2 filhos dos sacerdotes. Por isso que o texto diz assim, versículo 15: disse Uzai a Zadok e Abiatar sacerdote: assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu.
a informação vai passando de boca em boca. Primeiro, Uzai para os sacerdotes. Eu acho bonito a forma como ele conta. O autor não precisa contar a história, porque a gente já sabe. Ele diz, olha, diga lá o seguinte, Aitofel disse assim, olha, violente as mulheres dele, depois me deu um grupo agora para a gente assaltá-lo e pegá-lo antes dele atravessar o deserto. Foi isso que Aitofel disse. Eu disse o seguinte, que ele deveria esperar, montar um exército grande e assim atacar. Então, diga para Davi qual foi o conselho de Aitofel e qual foi o meu conselho para que ele se organize. Mas como é que essa informação chega agora dos sacerdotes para Davi? Versículo número 16. O texto nos diz que agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo, não passes esta noite na val do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. E estavam Jonatas e Ahimaás, os filhos dos sacerdotes, em Rogel. Agora tem a distância, esse é o grande problema, porque Davi está a pelo menos 30 quilômetros de distância de Jerusalém já, é bem longe, já está longe. E eles precisam ir avisando um para o outro, porque os dois filhos dos sacerdotes, Jonatas e Ahimaás, não estão dentro de Jerusalém. Eles estão fora de Jerusalém, num lugar chamado En-Rogel. E a informação precisa chegar até eles lá. Aí entra uma moça, uma criada, versículo 17. Essa criada era quem levava a notícia. Veja que história, que um era complicado. Uzai dá a informação para os dois sacerdotes, para Zodaque e Abiatar, dizendo, eu aconselhei assim, mas avisa Davi que não fique não, atravessa o Jordão ainda hoje de noite. Beleza, aí avisa, isso é dito para a criada, aí a criada dá uma carreira, vai até 1 quilômetro e um pouquinho depois, fora da cidade, e aí lá encontrou com Jonatas e Ahimaás, aí diz, olha, agora vocês vão dar uma carreira ainda maior, e vocês vão até Davi, para dizer para Davi, não fica desse lado do deserto não, atravessa o rio para o outro lado ainda hoje de noite, que pode ser que Absalão mude de ideia. E você reclamando que o pessoal demora para responder o WhatsApp. Difícil. Mas olha só como o Senhor organizou todas as coisas, meus irmãos, como o Senhor montou toda uma estratégia aqui, para que houvesse proteção em todo o tempo para Davi, de como o Senhor vai usando várias pessoas sem nomes, tem uma criada aqui, que nem o nome a gente sabe, mas o Senhor vai usando um monte de gente, Uzai, vai usando os sacerdotes, os filhos dos sacerdotes, uma criada no meio do caminho, o Senhor vai trazendo proteção o tempo inteiro, mas não significa que as coisas acontecem do jeito que a gente planeja, porque o texto nos diz que quando os dois rapazes saíram da cidade, da região de En-Rogel, para levar a informação, um rapaz viu eles dois fugindo. Esse rapaz, esse moço, era partidário de Absalão, e ele talvez querendo alguma promoção, algum dinheiro, alguma coisa do tipo, o que é que ele fez? Imediatamente mandou avisar que os dois filhos dos sacerdotes tinham fugido da região, estavam indo em direção à região de Davi, e que eles precisavam tomar alguma providência. Agora os dois rapazes que são os meninos de recado, eles estão em perigo, porque se eles forem capturados, a informação não chega até Davi. Segundo, eles sendo capturados, se sabe que Davi corre risco agora, porque tudo podia mudar e eles começarem a botar em ação o plano de Aitofel. Tudo está em risco. Mas vejam só como Deus é providente aqui. O texto diz que vieram então, o tempo inteiro até apressado a partir de agora. Pode olhar. Ambos partiram logo apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no pátio, o qual desceram. E aí, queridos, o negócio fica bem complicado agora, porque eles estão encurralados num vilarejo, e o vilarejo não é bom. Se você voltar agora para o capítulo 16, você vai descobrir, que, no versículo número 5, que Davi, quando passou por Baurim, havia um homem chamado Simei, que ficou amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi, porque Baurim era o território dos benjamitas, era o território de Esaú. Eles não estão num lugar bom. A situação agora ficou complicada, porque eles estão fugindo, o exército vai perseguir os dois,
e eles entram numa cidade de benjamitas. O que é que vai acontecer? Mas olha como Deus faz as coisas para proteger esses dois, para proteger Davi também. O texto nos diz que eles entraram na casa de um homem. De novo, alguém que a gente não sabe do nome. Porque primeiro teve uma criada lá que levou a mensagem. Agora os dois rapazes estão fugindo e entram na casa de um homem que ninguém tem a menor ideia quem é. E interessante que no pátio da casa tinha um poço. As casas eram feitas mais ou menos em U, com esse formato. E no meio, no centro da casa, tinha um pátio. Então o quintal, na verdade, não era nos fundos. O quintal ficava no meio. E tinha um poço nessa casa. Um poço no centro, lá no pátio, de onde se retirava a água. Então o pessoal aqui era bem organizado. E eles viram o poço. É possível que o poço esteja seco, não sei, mas eles entraram dentro do poço. E aí, meus irmãos, o texto nos remete a uma história muito parecida com o texto de Josué, capítulo número 2. Porque esses dois homens se escondem dentro de um buraco, dentro de um poço. Mas aí o texto diz que no versículo 19, de novo, Deus aparece de forma providente. Porque eles entraram na casa de alguém, mas entraram na casa de alguém que era partidário de Davi, dentro da cidade da tribo de Saul, dentro da cidade de Baurim. Havia uma mulher lá, a esposa do dono da casa, e ela foi muito esperta, porque eles se esconderam dentro do poço. Mas um poço, meus irmãos, é um lugar onde se procura rapidinho. E aí, o que ela fez? O texto nos diz que ela pegou uma coberta, jogou em cima do poço, e aí em seguida ela pegou grãos, que tinham grãos de cereais, o texto diz que pilados, ou seja, que tinham sido batidos, e jogou em cima como se fosse para secar. Ela camuflou o poço, ela escondeu, muito parecido com o que Raabe fez com os espias lá atrás. Essa mulher esconde. Deus, de forma providente, meus irmãos, protegendo os seus servos no meio desse processo todo e colocando as pessoas certas no lugar certo. Ele se esconde dentro desse poço, ela esconde eles com esse pano, joga um grão em cima, porque o pessoal pensa que, o que é que tem? É um pano com cereal em cima, então, normal. Eles chegam no versículo 20, e aí vem a forma como o Senhor lida. Enquanto o Senhor está lidando com aqueles que são fiéis ao rei, o Senhor está protegendo. Mas o que é que o Senhor faz com quem é inimigo do rei? O Senhor confunde. O Senhor confunde. O texto nos diz que, versículo 20, chegando elas à casa os servos de Absalão, chegando à casa da mulher, pergunta: onde é que está Ahimaás e Jonatas? Eles sabem quem eles estão perseguindo, eles conhecem. Acontece que Baurim, meus irmãos, era uma cidade do tamanho de um ovo, era um lugarzinho bem miudinho. Vocês são de cidade grande, vocês não sabem como é que é morar numa cidade pequenininha, não. Na cidade pequenininha, meu irmão, se você espirrar do lado da cidade, do outro lado todo mundo diz: fulano está com gripe. Todo mundo sabe. Se aparecer um cachorro diferente na cidade, todo mundo diz: rapaz, tem um cachorro diferente andando na rua. Todo mundo sabe o que é que está acontecendo. Você é de cidade pequena, você sabe como é que é o negócio. Todo mundo sabe o que é que está acontecendo. Mas olha que interessante o que é que o texto diz, versículo 19. Final do versículo: ninguém soube. Ninguém soube absolutamente como é que dois homens de fora entram numa cidade e ninguém viu. Ninguém viu. Isso é impossível acontecer. E o Senhor agora vai desbaratar o plano, porque a mulher é muito esperta. Ela pergunta: olha, onde é que está Jonatas e Ahimaás? Ela podia ter dito: não vi. Não era? Não sei não vi não. Ué, bem, o que é que não vê dois homens dentro da cidade? Eles iam ficar desconfiados. Ela fez: eu vi. Mas olha, já foram. Pegaram aqui do lado aqui das águas, aqui na Val das Águas, no valão aqui, e se mandaram. Vai atrás deles. Quando ela dá essa informação errada, ela está confundindo os inimigos do rei, e Deus, de forma providente, está salvando os aliados do rei. E o texto nos diz que eles procuraram, no versículo 20, e sem achar, desistiram e voltaram para Jerusalém. E o que é que Absalão fez? Ele ignora essa informação.
Ele está tão confiante que ele nem liga. Todos eles estão confusos, porque o Senhor fechou os olhos deles. Eles não foram capazes de encontrar. Deus, de forma providente, protege os amigos, os filhos do rei, e confunde os inimigos do rei. Mas, além disso, a partir do versículo número 21, nós vemos o Senhor agora novamente agindo de forma positiva. Sempre é assim, negativa e positiva. De forma positiva, o Senhor orienta aqueles que são amigos, o próprio rei, e coloca em desespero os inimigos do rei. Versículo 21 diz: mal se retiraram, ou seja, mal os servos de Absalão saíram, os dois jovens logo saíram também atrás. Eles estão com pressa, eles precisam alcançar Davi, e eles estão longe, eles precisam correr para chegar até Davi, porque eles precisam chegar antes com a notícia do que o exército de Absalão. E o texto nos diz que eles se levantaram, correram até Davi, e chegando até Davi, e não foi uma corrida pequena, quase 30 quilômetros de distância, o texto diz que eles dão a ordem do jeito que foi dito lá atrás, versículo 21, levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós. Diz, não fiquem aqui, porque Aitofel deu o conselho de juntar um pequeno exército e vir matar você. Então, o que é que você não pode dormir desse lado do rio, vocês têm que dormir do outro lado. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Aqui tem um fator de tristeza muito grande, porque é como se fosse a entrada de Josué ao contrário. Ele está agora, ao invés de indo em direção a Jerusalém, ele está saindo. E aí o povo todo está voltando, regredindo tudo, passando o Jordão ao contrário, invertido. Mas o bonito nisso é que, mesmo em meio ao juízo que Deus está executando contra Davi, e Davi sabe exatamente isso, o que Deus está fazendo, Deus está orientando Davi. O texto nos disse, lá no finalzinho do capítulo 16, que Davi, quando chegou na região, estava exausto, versículo 14, e quando eles chegaram nessa região, eles estavam todos exaustos, mortos de cansado, ninguém conseguia andar mais. É claro que eles iam dormir ali, mas o texto nos diz que, devido à orientação que Davi tem agora, que Deus fez com que a informação chegasse até Davi, Davi não vai mais passar a noite naquele lugar. Qual é a providência? Passar o rio. Mas passar um rio é moleza, depende do rio. O rio Jordão não era um rio fácil de passar, era uma corredeira, a água arrastava, dependendo de quanto fosse a época do ano, nem dava para passar. E o que é que eles fizeram? Foi passar todo mundo. Uma coisa é homens atravessando um rio, aqui não tem somente homens, tem muita gente aqui atravessando esse rio, e eles estão mortos de cansado, mas o texto diz que eles passaram a noite todinha atravessando esse rio, e quando amanheceu o dia, o que acontece? Não tinha mais ninguém do lado de cá, já estava todo mundo do outro lado. Em outras palavras, não tem mais como Absalão conseguir pegar Davi, porque não tem mais como ele atravessar o rio tão rápido e pegar Davi do outro lado. Davi agora está em segurança. O Senhor orientou o seu servo, mas do outro lado da orientação, nós temos o desespero instalado. Versículo número 23. Aitofel, meus irmãos, nas palavras de Davi no Salmo 55, o meu amigo íntimo, com quem eu ia para a casa do Senhor, aquele que era o meu companheiro, e é isso que causou angústia no coração de Davi. Davi foi a única pessoa por quem Davi parou para orar, dizendo: Senhor, confunde o conselho dele. Foi a única pessoa para quem Davi parou para orar. Davi ora o Salmo 55, Davi ora o Salmo 41, o tempo inteiro dizendo: Senhor, transtorna o conselho deles, em especial o de Aitofel. Aitofel, meus irmãos, era um homem extremamente estrategista, inteligentíssimo, tinha uma racionalidade fora do comum, e o nome dele dá a ideia de que ele era irmão de um doido, de um tolo.
mas ele não era não, ele era diferenciado, e Davi sabia, Davi tinha medo do que ele podia fazer, porque os conselhos que ele dava era como resposta a uma consulta a Deus, versículo de número 23 do capítulo 16. O que é que Aitofel fez agora? Versículo 23 diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, o que ele acabou de ver? Ele é um jogador de xadrez, e jogador de xadrez não planeja a próxima jogada, ele planeja 2, 3, 4 jogadas na frente, ele vê lá no final. Uma coisa que Absalão só vai ver no capítulo 18, Aitofel viu na hora que deu o conselho. E o que foi que ele viu? Perdemos. Ele viu que o xeque-mate tinha sido lançado. No momento em que Absalão não recebeu o conselho, o texto, ele diz: eu já perdi. Por isso mesmo, assim que o texto diz que o que aconteceu, que ele tinha pensado que ia acontecer, Davi atravessou o rio, não tem mais como alcançar, ele diz: ok, perdemos. E o que faz um homem quando descobre que o xeque-mate já está montado? Derruba o rei. Não tem para que continuar jogando, não tem para que continuar fazendo outras jogadas, ele já sabe que não tem mais como ganhar, ele derruba o rei, e foi isso que ele resolveu fazer. Mas ele é muito inteligente e muito racional, frio. Olha o que ele faz. Vendo Aitofel que o conselho dele não foi seguido, abordou um jumento. Ele estava em Jerusalém, ele selou um jumento, foi para a casa dele, para a região dele. Chegando na sua cidade, ele organizou os negócios, colocou tudo em ordem, para que a família dele não ficasse em situação difícil, com dívida, coisa desse tipo. Separou o dinheiro, organizou, deu ordens à casa, deixou tudo montado e se enforcou. Por que ele se enforcou? Alguns podem pensar assim: orgulho, porque ele não teve o seu conselho atendido, então por orgulho ele se matou. Não foi por orgulho não, porque ele tinha traído o rei. E por ter traído o rei, ele sabe que agora não está do lado errado. Ele está do lado de um rei que é falso, usurpador, e que não ouviu o conselho dele, que já perdeu. Ele vai esperar Davi voltar? Davi voltando, Davi ganhando a guerra, ele já sabe que Davi vai ganhar. Davi assumindo o trono, vai condená-lo e ele vai morrer. Se é de ser preso, humilhado, torturado, depois morto, é melhor me organizar e eu escolho o jeito de morrer. Ele foi racional ao extremo. Ele sabe que já perdeu. Ele é o inimigo do rei, que sabe que não tem como derrotar o rei, mas não se rende ao rei. É impressionante, porque isso nos lembra um outro homem, em Mateus capítulo de número 27, versículo 5, quando Pedro pega as mesmas palavras de Davi, se referindo a Aitofel, e aplica a Judas, que também caminhou com Jesus por 3 anos, que também esteve ao lado de Jesus, mas que ao ver aquilo que fez, a traição que executou, tentou resolver e não conseguiu, foi lá em desespero e se matou. Da mesma forma, mas é interessante porque ele foi honrado. O texto diz que ele morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai, coisa que não teria acontecido com ele se Davi tivesse voltado. Era isso que ele estava planejando, ser sepultado com honra e não com desonra. Era isso que ele queria. Mas como é triste, meus irmãos, quando alguém, mesmo sabendo que perdeu para Deus, não se arrepende e busca perdão de Deus. Ele é orgulhoso, ele não vai dar o braço a torcer, ele já sabe que perdeu, ele não vai ganhar mais, ele não tem como vencer o Senhor em sua providência, mas ele não se rende ao Senhor, ele prefere morrer a se render ao Senhor. Enquanto o Senhor está orientando os seus servos, o Senhor também está trazendo desespero para os inimigos do rei. E de forma providente, meus irmãos, a partir do versículo número 24, nós vemos, ao mesmo tempo que o Senhor desorienta no versículo de número 24 a 26, o Senhor
sustenta e ampara o outro, no versículo 27 em diante. Versículo 24 diz que Davi então conseguiu chegar a Manaim. A cidade de Manaim foi onde as 10 tribos se juntaram para seguir para Isbosete, que era filho de Saul. Foi lá que tudo se organizou. E agora onde é que Davi está? No lugar onde tudo começou, lá atrás. Mas nessa cidade, o texto para dizer que na região próxima, Saul também organizou o seu exército. E olha a tristeza como é a descrição desse exército aqui, meus irmãos. É um homem completamente desorientado. Absalão não tem mais Aitofel como conselheiro. Ele faz as coisas do jeito que ele acha que está certo. Para isso, o que é que ele faz? Passou o Jordão com todos os homens de Israel, um exército grande. E versículo 25, agora, depois de passar o Jordão, é que ele está organizando o exército. E ele escolheu um homem chamado Amassa para ser o comandante do exército. O comandante do exército era Joabe. Joabe era sobrinho de Davi. E quem é que Absalão escolhe para ser um general de guerra? Um sobrinho de Davi. Mesma coisa. O texto diz que Amassa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com a Abigail. Esse não é de Israel, ele é de fora, ele é misturado com um ismaelita. E ele é filho de Abigail. Abigail, o texto nos diz que é filho de Naás. Provavelmente o nome de Naás ou é da mulher, é de uma das mulheres de Jessé, que era pai de Davi. Porque essa Abigail, junto com Zeruia, eram irmãs de Davi. Você tem agora 2 primos em exércitos diferentes. Um homem completamente desorientado, um homem completamente perdido nas suas decisões. E o texto diz que eles se acamparam na região de Gileade para lutar contra Davi. Absalão não tem a menor ideia do que está fazendo. Ele nunca enfrentou uma guerra. Ele não tem a menor ideia do que está para acontecer. Ele tem certeza absoluta que volume é insuficiente. Se esquece que Davi tem experiência e estratégia. Ele acha que vai conseguir, mas no final das contas o que ele está é completamente desamparado. Porque mesmo quando ele escolhe um general para si, ele não possui o Senhor consigo. Ele vai perder. Mas olha como é diferente como Deus trata com Davi, versículo 27. Davi chega então na cidade de Manaim, informação que o versículo 24 já tinha dado, e chegando aqui ele encontra 3 homens. Novamente, Deus coloca pessoas no meio do caminho. Foi nessa cidade aqui, nessa região, onde Jacó viu um exército de anjos para protegê-los. Davi não tem um exército de anjos, Davi tem homens de Deus. E como é que eles vão proteger? O texto diz que, chegando lá, Davi encontrou um homem chamado Sobe, filho de Naás, de Rabá. Quem é esse homem? Se você for para o capítulo de número 10, você vai encontrar quem é esse Naás, no versículo 1. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou no seu lugar. Olha, o rei de Amon morreu, e quem passou a reinar foi Anum. Como era o nome desse rei? Naás. Naás tinha mais de um filho. Anum era doido. Foi por causa dessa guerra aqui que Davi ficou em casa e adulterou com Betseba. Mas existe um segundo filho de Naás, chamado Sobe. E Sobe, meus irmãos, ainda se lembrava de Davi, porque Davi era muito amigo de Naás. E é por isso que Davi tentou fazer amizade com Anum, porque pensou que ele ia agir como Naás. Mas Sobe é tão amigo de Davi quanto era Naás. Não é de Israel, mas é rico. O texto nos diz que o primeiro era um homem chamado Sobe, filho de Naás, de Rabá, filhos de Amon, um amonita. Depois vem um outro chamado Maqui, filho de Amiel de Lodebar. A gente já ouviu falar dele. Se você for para o capítulo de número 9, vai descobrir que Mefibosete estava no versículo número 4, numa cidade chamada Lodebar. E adivinha onde era que Mefibosete morava? Ele morava na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Era lá onde ele morava. Esse homem foi quem tinha acolhido Mefibosete lá atrás.
agora está de novo aqui dentro da história. Além disso, tem um terceiro homem chamado Barzilai. Nós vamos descobrir quem é Barzilai, meus irmãos, mais à frente, no capítulo de número 19. Ele vai, a partir do versículo de número 31, eles vão se encontrar no capítulo 19, e o texto nos diz que Barzilai era um gileadita, era descendente de Rogelim, e era um senhor de idade, versículo 32, era um velho. O texto diz que ele era muito velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei quando esse estava em Manaim, porque era homem muito rico. Davi chega em Manaim, o que é que Davi encontra? 3 homens ricos e fiéis a ele. Coincidência, né? São sempre essas coincidências. Esses 3 homens ricos se reúnem, e o que é que eles fazem? O texto diz, versículo 28, tomaram camas, bacias, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, fava, lentilha, mel, coalhada, ovelha, queijo de gado. Eles pegaram tudo que era possível, juntaram e trouxeram para Davi, e o motivo foi, porque eles precisam comer, porque eles estavam no deserto e devem estar morrendo de fome, cansado e com sede. Era isso que Davi estava. O que é que Deus está fazendo? Sustentando Davi e todo o seu exército com o que há de melhor, com comida boa. Enquanto Absalão está lá, não sabe nem escolher direito um comandante, tentando se organizar enquanto exército, porque ele nunca guerreou, Davi está comendo, está enchendo a pança, porque o Senhor vai sustentando e amparando Davi em todo o tempo. Eu quero que você note de como o Senhor, meus irmãos, cuida dos seus e transtorna o conselho dos ímpios, de como o Senhor protege os espias, ampara os espias, enquanto confunde a cabeça dos inimigos do rei, de como o Senhor orienta Davi, enquanto desespera Aitofel, de como o Senhor desorienta e isola completamente Absalão, enquanto, por outro lado, ampara e sustenta a Davi. O tempo todo, de forma muito clara, Deus está com Davi e quem está do lado dele, e Deus está contra Absalão, o inimigo do rei, e contra quem estiver do lado dele. Deus é um Deus de providência, e Deus tem planos para nós, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nas orações que Davi faz, no salmo que nós lemos, e também no Salmo 41 e 42, Davi clama para que o Senhor conduza toda a situação, para que o Senhor resolva todos os problemas. Até agora, a única coisa que Davi fez foi fugir. Foi a única coisa que Davi fez. Mas o tempo inteiro, todo o restante desse capítulo, Deus está de forma providente cuidando de Davi, por causa de uma oração que ele fez, dizendo: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Por causa de uma oração. Isso nos traz algumas lições, meus irmãos. Primeiro, precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender que o Senhor, meus irmãos, nos ampara, que o Senhor cuida de nós, e que mesmo que as circunstâncias possam parecer difíceis e desesperadoras, mesmo que a gente esteja no maior dos aperreios da vida, mesmo que a gente esteja passando por um perrengue terrível, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que conduz toda a história, o Senhor é aquele que move as peças do tabuleiro com maestria, o Senhor é aquele que conduz todas as coisas para o nosso bem, e se o Senhor está conduzindo todas as coisas para o nosso bem, nós precisamos aprender de uma vez por todas que é hora de descansarmos nele. É por isso que Davi diz no Salmo 3 e no Salmo 4, eu deito e pego no sono porque o Senhor cuida de mim, eu me levanto porque o Senhor cuida de mim, e ele estava fugindo, ele diz, eu confio no Senhor, porque o Senhor é providente, o Deus que transtorna o conselho dos ímpios para que eles não destruam os crentes, é o mesmo Deus que ampara, protege, cuida e sustenta os crentes. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, queridos, confiar de verdade. Não é confiar da boca para fora, não,
Porque quando está tudo bem, a gente diz, eu confio em Deus, está tudo bem. Mas quando a coisa aperta, a gente entra em desespero. A gente confia nas outras coisas. Confia em salário, confia em poupança, em plano de saúde. A gente confia em amigos, em vizinho, confia em parente. A gente confia nos outros. O Senhor nos convida a confiarmos somente nele. Porque o Senhor está provendo todas as coisas. Mesmo que você não saiba, tem uma mulher escondida levando uma notícia. Mesmo que você não saiba, tem outra botando um pano por cima de um poço para você não ser pego. Mesmo que você não saiba, tem um homem que está protegendo e cuidando e amparando para você ter comida. O Senhor está cuidando de nós, meus irmãos. Você não precisa saber o que Deus está fazendo. Você não precisa saber nem o nome das pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor. Mas você precisa aprender que tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Confie no Senhor. Mas a segunda coisa que você tem que aprender é que tudo isso aqui foi resposta de oração. E como é que eu mostro que eu confio no Senhor? Eu coloco tudo na presença dEle em oração. Se você pegar todos os salmos que Davi escreveu durante esses dias aqui, todos são orações. Davi o tempo inteiro está orando, está dizendo tudo para Deus. Ele diz, Senhor, eu lamento na tua presença, eu choro na sua presença, eu me angustio na tua presença, mas é na tua presença, não é no Facebook não. É na tua presença que eu estou. Eu conto para o Senhor os meus problemas. Eu coloco nas mãos do Senhor. Tem uma frase bonita de um pastor bem antigo que dizia, coloca os seus problemas nas mãos do Senhor e aí o problema é dele. Não é mais seu. Nós descansamos porque os problemas deixam de ser nossos e são do Senhor. A gente precisa fazer isso. Senhor, não consigo nem dormir, estou angustiado, estou preocupado, Senhor, mas está aqui, ó. É teu. O Senhor resolve para mim. Nós precisamos entender a necessidade de orarmos e colocarmos diante do Senhor aquilo que está nos preocupando e nos angustiando. Davi fez uma oração, e nós temos quase 2 capítulos com Deus respondendo essa oração, de forma que Davi nem sabe todas as coisas que aconteceram aqui. Ele nem precisa saber, ele só precisa encher a barriga no final do capítulo, só isso que ele precisa, porque o Senhor está cuidando de nós, quando nós oramos e colocamos nas mãos dEle. Quem é que pode, meus irmãos, impedir os planos do Senhor? Ninguém pode impedir os planos do Senhor. O que é que nós sabemos sobre os planos do Senhor? Os planos do Senhor são o bem para nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, ore e coloque seus problemas nas mãos do Senhor e confie que o Senhor resolverá cada um deles. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar de que nós temos um Deus com quem nós contamos, que provê todas as circunstâncias, que em meio às preocupações, angústias e desesperos, as nossas providências não são nada comparadas às providências do Senhor. Que nós podemos até traçar alguns planos, mas o Senhor é quem faz com que cada um dos teus planos sejam executados. Ajuda-nos, ó Senhor, em primeiro lugar, a nos agradarmos dos teus planos. A termos a certeza que mesmo que as coisas não aconteçam, não saiam do jeito que a gente gostaria, que a corrida dos rapazes sejam sem interrupção, que não haja necessidade de perigos no meio do caminho, que a gente possa dormir à noite no deserto sem se preocupar em passar durante a noite num rio perigoso, mesmo que nós quiséssemos que fosse assim. Não é assim, Senhor, mas do jeito que o Senhor quer, é a melhor maneira possível. Por isso, Senhor, nos ajuda a agradar-nos dos teus planos e nos dá, Senhor, a segurança de podermos, confiando em Ti, buscar o Senhor em oração. O Senhor nos deu esse privilégio. Por isso, meu Pai, nos lembra sempre de que nós precisamos colocar tudo nos Teus pés antes de qualquer coisa. É no nome de Cristo que nós te rogamos.